Seu trem partiu há muito tempo e você não tem mais nada para fazer aqui. Riu a mulher quando o expediu para reatar. Olá! Seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Rodrigo abriu os olhos e piscou lentamente, sentindo um leve peso sobre as pálpebras. Ainda sem se levantar, passou a mão pelo rosto e percebeu que estava suado, embora o quarto estivesse em uma temperatura agradável. Suspirou e tentou lembrar por que seu corpo parecia tão cansado, como se tivesse passado a noite em claro. Sentou-se na beira da cama e olhou para o relógio. Eram 6 da manhã, o horário habitual em que precisava começar seu ritual para não se atrasar. Levantou-se devagar, encostando os pés no chão frio, e sentiu um pequeno arrepio. Normalmente, ele gostava dessa sensação, pois o fazia despertar, mas agora soava como um incômodo a mais em um dia que já prometia ser difícil. Ele cruzou o corredor até a sala, onde a luz do amanhecer desenhava sombras compridas nos móveis. Bocejou, pegou o celular sobre a mesa e viu que havia uma chamada perdida de um número que não reconhecia. Por um instante, pensou em retornar, mas desistiu, pois não queria lidar com mais surpresas. Voltou-se para a janela, afastou a cortina e contemplou a rua quase deserta. O silêncio era entrecortado pelo som de pássaros e por um ou outro carro passando. Suspirou de novo, sentindo um aperto no peito. Era incrível como a memória de Camila insistia em ressurgir até nos pequenos detalhes. Antes de se deitar na noite anterior, ele prometera a si mesmo que não pensaria mais nela, mas as promessas que fazemos no calor de um momento nem sempre resistem às primeiras horas do dia. Tentando se distrair, foi para o quarto onde guardava seu colchonete de exercícios. Espreguiçou-se e iniciou a rotina de alongamentos que, anos atrás, o ajudara a superar problemas de coluna e estresse. Abaixou-se para tocar as pontas dos pés e sentiu os músculos reclamarem. Normalmente, ele fazia esses movimentos sem dificuldade, mas hoje cada articulação parecia tensa. Vamos, Rodrigo, não é hora de fraquejar, murmurou para si mesmo, forçando-se a permanecer na posição por alguns segundos. Lembrou-se de que, quando morava com Camila, ela costumava brincar que ele parecia um robô, sempre com os mesmos horários. Entretanto, no fundo, ele sabia que aquela disciplina o ajudara a manter a sanidade nos momentos mais conturbados. Quando terminou o alongamento, conferiu o relógio mais uma vez e decidiu que um banho quente e revigorante cairia bem. Abriu o chuveiro, esperando que a água o despertasse de vez. De início, tudo saiu como planejado. Um jato morno relaxou seus músculos, fez a mente se acalmar e quase o convenceu de que conseguiria esquecer as lembranças da véspera. Entretanto, na hora de alternar a temperatura, ele hesitou. Não seja covarde, pensou, lembrando que estabelecera a regra de fazer um banho contrastante, primeiro água quente, depois fria. Mas suas mãos vacilaram ao girar o registro. Quando, por fim, a água gelada correu, ele prendeu a respiração, xingou baixinho e rapidamente voltou ao morno. Sentia-se estranho por não conseguir cumprir até aquela simples tarefa de autocontrole. O que está acontecendo comigo? Perguntou, fechando o chuveiro de repente. Saiu do boxe, enrolou-se na toalha e fitou seu reflexo no espelho embaçado. A imagem difusa do próprio rosto parecia zombar dele, como se dissesse, bem, você não é tão forte quanto imaginava. Tentando apagar aquele pensamento, seguiu para a cozinha, convicto de que o café da manhã seria o ponto de equilíbrio. Afinal, preparar a refeição matinal era uma das coisas que ele mais prezava em sua rotina. Escolheu ovos, legumes e um pouco de queijo fresco, lembrando-se de que gostava de criar pratos saudáveis e até inventivos. Separou tudo no balcão, organizou os ingredientes como se fosse um chefe e começou a bater os ovos. A mente, no entanto, o traiu com recordações de quando Camila fazia panquecas fofas aos domingos. Ele lembrou que, no início do casamento, ela o impressionara com várias receitas e insistia em que eles comessem com calma, pois acreditava que a refeição possuía um papel mais simbólico do que apenas alimentar. Rodrigo manteve-se firme por alguns instantes. Ligou o fogão, jogou um fio de azeite na frigideira e despejou a mistura. Sabia que levaria pouco tempo para ficar pronto, mas se distraiu ao ouvir o celular vibrar em algum lugar da casa. Quem será agora? Pensou em ignorar, porém a curiosidade venceu. Correu até a sala, tateou o sofá e encontrou o aparelho. Viu que a notificação era apenas um spam sobre promoções de flores. Flores, sussurrou, lembrando o buquê que comprará para Camila no dia anterior.
Ele escolheu rosas vermelhas, certo de que a surpreenderia. Porém, descobriu que ela preferia crisântemos brancos e que Leonardo, seu antigo amigo, provavelmente já sabia disso. Aquela lembrança o irritou. Retornou à cozinha com a testa franzida, mas o cheiro de queimado o alertou. Correu até o fogão e viu os ovos completamente pretos, grudados no fundo da frigideira. Soltou um palavrão, desligou o fogo e atirou a frigideira na pia, frustrado. Ótimo, hoje vou ficar sem meu desjejum decente. A raiva tomava conta dele. Respirou fundo e lembrou-se de que precisava manter a calma. Olhou para a mão tremendo levemente e se deu conta de que estava com um desejo enorme de fumar, algo que não fazia havia anos. Isso é loucura, disse em voz alta, tentando controlar aquele impulso. A última coisa que queria era retomar um vício tão difícil de largar no passado. Sem saber ao certo o que fazer, resolveu tomar um copo de água e controlar o apetite por uns minutos. Talvez fosse melhor sair logo de casa e dar uma volta, mas estava atrasado para o trabalho. Quando voltou ao banheiro para pentear o cabelo, notou 2 pequenos cortes no queixo, frutos de uma barbeação apressada. Encarou-se no espelho e, desta vez, conseguiu ver seu rosto com nitidez, olheiras, expressão tensa e um leve sinal de desespero nos olhos. Passou um lenço para estancar o sangue e lembrou do que ele e Camila conversaram na noite anterior. Ele ligou para ela por volta das 5 da tarde e perguntou se poderiam se encontrar em um café no centro. Ela aceitou com certo desdém na voz. Ele vestiu o melhor paletó, comprou rosas e seguiu para o local, sentindo-se nervoso. Quando a viu chegar, sentiu um calor esquisito no peito, mas tentou manter a postura. Ele se levantou para cumprimentá-la e estendeu as flores, dizendo, "São para você." Ela riu. "Mesmo? Pensei que você tivesse outro encontro, já que nunca foi muito de dar flores." Aquilo doeu. Ele permaneceu em silêncio, sem saber como reagir, e só balbuciou, "São rosas vermelhas, suas favoritas." Camila o olhou com uma pontinha de ironia. "Você sabe muito bem que sempre preferi crisântemos brancos." Ele engoliu em seco, sentindo o constrangimento crescer. Tentou mudar de assunto, mas percebia o olhar curioso das pessoas ao redor. No presente, encarando os cortes no queixo e os resquícios de espuma de barbear, Rodrigo se perguntava por que raios ainda se importava tanto. Será que ainda amava Camila ou apenas não suportava a ideia de que ela seguiu em frente, talvez com Leonardo? Ele não tinha certeza. Lembrou-se de que Leonardo começara a frequentar sua casa na época em que as coisas já iam mal. Ele trouxe vinho, jantou várias vezes com eles e fez piadas que, à época, pareciam inofensivas. Mas agora tudo ganhava outro sentido, como se tivesse havido sinais que Rodrigo simplesmente ignorara. Talvez porque estivesse cansado das brigas constantes. De qualquer forma, aquela percepção tardia o corroía. Precisava sair dali. Foi até o quarto novamente, escolheu uma calça escura e uma camisa simples, mas bem passada. Conferiu o relógio e xingou outra vez, já estava ficando atrasado. Calçou os sapatos, pegou o celular, a carteira e as chaves. No caminho até a porta, parou por um segundo e encarou o cinzeiro vazio que há muito servia apenas como enfeite na mesinha do corredor. Ele pensou, será que eu deveria? Não, não posso começar de novo. Esfregou o rosto, como se quisesse apagar a confusão da mente, e abriu a porta. O elevador estava no térreo, então ele desceu pelas escadas, mal iluminadas, com cheiro de desinfetante. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Encontrou o porteiro na guarita e o cumprimentou com um aceno de cabeça. O funcionário, que já o conhecia, perguntou se estava tudo bem. Rodrigo respondeu com um murmúrio. Pensou em pegar um táxi, mas decidiu ir a pé até o ponto de ônibus, achando que o ar fresco faria bem. Atravessou a rua, desviou de algumas bicicletas e finalmente se encostou no poste onde várias pessoas aguardavam o coletivo, sem prestar atenção em ninguém. Fitou o asfalto, inquieto, recordando a forma como Camila o olhou na noite anterior, cheia de indiferença. Ele subiu no ônibus e se acomodou ao fundo. O veículo estava relativamente vazio, então teve espaço para se recostar e, por um instante, deixou a cabeça tombar contra o vidro. Viu a paisagem desfilar diante dos olhos, prédios cinzentos, lojas abrindo, gente apressada, o começo de mais um dia comum. Ainda assim, algo estava diferente dentro dele.
Sentia que sua vida escorria pelos dedos, sem que soubesse como retomar o controle. Lembrou-se de como, na véspera, tentará propor uma reconciliação, expondo seus erros e até admitindo culpa. Camila respondeu com um riso quase debochado, como se ele tivesse proposto algo absurdo. Ele se recordou de que pediu um expresso duplo e ela tomou um suco de laranja, olhando-o com uma apatia cortante. Depois, Leonardo apareceu para buscá-la, e aquela cena o queimou por dentro. Não era a reação que ele esperava. Ele acreditou que eles ao menos conversariam de forma racional. Em vez disso, saiu de lá com a nítida sensação de que Camila se divertira vendo-o tão constrangido. O ônibus parou no sinal, e Rodrigo notou que apertava a alça da mochila com força. Relaxou os dedos e enxugou o suor da testa. Esse dia começou mal e vai terminar pior se eu continuar assim. Decidiu que se afundaria no trabalho para ocupar a cabeça. Ao descer, passou por uma padaria, sentindo o cheiro tentador de pão quente, mas não tinha tempo ou ânimo para comer. Entrou no prédio onde trabalhava, cumprimentou a recepcionista de forma automática e pegou o elevador com alguns colegas, que também pareciam sonolentos. Ninguém puxou assunto, e ele agradeceu por isso. Ajeitou a gravata antes de chegar à sua sala e se sentou diante do computador, tentando mergulhar nos relatórios acumulados. Porém, sua concentração falhou repetidas vezes. Olhava para a tela, mas via o rosto de Camila, relembrava a frieza de suas palavras, sentia a raiva que Leonardo despertava. Um colega se aproximou. Rodrigo, está tudo bem? Você parece distante. Ele esfregou o rosto e respondeu, estou bem, só preciso de um café. Seguiu para a copa, serviu-se de um café amargo e tentou lembrar por que criará aquelas regras matinais. Acreditava que seriam seu escudo contra qualquer tumulto emocional. Agora, percebia que, se a alma está em frangalhos, nenhuma rotina basta para curar feridas profundas. Tomou um gole e sentiu a língua queimar. Praguejou baixinho, mas não ligou. Aquilo era pouco diante do que sentia por dentro. Voltou à mesa e viu o celular vibrar. Pensou que fosse outro spam, mas era um amigo em comum perguntando como fora o encontro com Camila. Rodrigo, está tudo bem? Conseguiu conversar com ela? Ele suspirou, bloqueou a tela e largou o telefone na gaveta. Olhou a janela do escritório e desejou que o tempo parasse por um minuto, só para ele recuperar o fôlego. A manhã se arrastou. Rodrigo digitou o relatório sem prestar muita atenção, almoçou um sanduíche rápido e em nenhum momento conseguiu esquecer o olhar de desprezo de Camila. Quando lembrava de Leonardo, a raiva pulsava, misturada com inveja. Talvez Leonardo fosse aquele tipo de homem mais solto, mais disposto a agradar, mas Rodrigo não sabia ao certo. Só entendia que aquilo doía, e ele estava sozinho. Ele terminou a tarde exausto, com a cabeça latejando. Pegou suas coisas, despediu-se de forma protocolar e saiu do trabalho, sem a menor vontade de encarar o caminho de volta. Enquanto esperava o ônibus, recordou o omelete queimado, a vontade louca de fumar e os cortes no queixo. 3 sinais de que sua vida estava em desalinho. Baixou a cabeça, imaginando quantos mais surgiriam se não encontrasse um rumo. Viu as pessoas seguindo suas rotinas e desejou, por um instante, ser qualquer uma delas, livre dos próprios fantasmas. De repente, ouviu uma voz familiar chamá-lo, Rodrigo? Tudo bem? Era Helena, uma antiga colega de outro escritório no mesmo prédio. Ele levantou o olhar e forçou um sorriso. Oi, Helena. Estou tentando ficar bem. Ela notou a expressão dele e insistiu, quer conversar um pouco? Você parece preocupado. Ele pensou em recusar, mas algo nele pedia para falar, nem que fosse brevemente. Só tive um dia ruim, e as coisas estão confusas. Nada que vá te interessar muito. Ela balançou a cabeça com ar de compreensão. Todo mundo passa por dias assim. Só não deixe isso te consumir. Se precisar de ajuda, sabe onde me encontrar. Ele agradeceu com um aperto de mão e entrou no ônibus que chegará naquele instante. Observou Helena pela janela, sentindo inveja da serenidade que ela transmitia. No trajeto de volta para casa, tentou se distrair admirando a arquitetura dos prédios e as luzes surgindo no crepúsculo. Mas a visão de casais de mãos dadas o fez pensar em Camila.
Ele recordou que, antes da separação, eles passeavam assim, sonhando com o futuro. Acreditou que poderiam retomar aquilo se conversassem. Porém, a frieza dela na noite anterior esmagou todas as esperanças. Ao chegar à portaria, o porteiro cumprimentou, percebendo algo diferente em seu semblante. Se precisar de algo, é só chamar, senhor. Rodrigo acenou, subiu e entrou no apartamento vazio. Largou a mochila no sofá, escorou-se na parede e permaneceu em silêncio. Pegou o celular e viu apenas a mesma mensagem não respondida do amigo. Decidiu tomar outro banho, dessa vez sem contrastes de temperatura. Precisava apenas relaxar. Sob a água quente, ele ainda via o rosto de Camila e o sorriso de Leonardo. Sentiu-se impotente. Saiu do banheiro, abriu a geladeira e tomou um iogurte sem nenhum entusiasmo. O silêncio sufocava, então ligou o rádio. Nenhuma notícia ou música o interessou. Largou o potinho na pia, foi ao quarto e se deitou, encarando o teto. Pensou em ligar para Camila, mas sabia que seria inútil. Lembrou que, no passado, ela acreditou em seus projetos e o apoiou até tudo começar a dar errado. Com o divórcio, ele se agarrou às rotinas para não desmoronar. Agora, estava ali, revivendo dores antigas com ainda mais intensidade. Ele pegou um livro, mas as letras desfocavam em sua vista cansada. Colocou o despertador para 6 da manhã, insistindo em tentar retomar a disciplina no dia seguinte, mesmo que sentisse sua força de vontade se esvair. Já passava das 10 da noite, e ele ainda tinha fome, mas não disposição para cozinhar. Tomou um pouco de água, foi até a janela e observou as luzes na rua. Sentiu-se minúsculo, impotente diante de um mundo que seguia seu rumo indiferente ao seu sofrimento. Acabou voltando para a cama, esperançoso de que o cansaço o ajudasse a adormecer. Fechou os olhos, mas não encontrava paz. A lembrança de Camila no café, as provocações de Leonardo e a humilhação que sentirá voltavam como um turbilhão. Por fim, permitiu-se afundar no travesseiro, deixando que a exaustão o envolvesse. Queria acreditar que o novo dia lhe traria alguma clareza ou, pelo menos, alguma trégua emocional. Porém, no fundo, percebia que sua rotina jamais seria a mesma, pois nada parecia capaz de resgatar aquilo que lhe deixará escapar. Ainda assim, tentou agarrar-se à esperança de que, se reencontrasse o mínimo de equilíbrio, talvez conseguisse encarar os próprios erros e seguir em frente. Enquanto o tempo fluía, implacável, ele se preparava, sem muita convicção, para um amanhã que ameaçava repetir o desamparo daquela manhã turbulenta. Rodrigo despertou com o som do despertador tocando às 6h15, ligeiramente fora do horário que costumava manter com rigor. Espreguiçou-se na cama, percebendo que passará uma noite agitada, cheia de sonhos desconexos. Tentou lembrar-se de algum detalhe específico, mas tudo o que restava era uma sensação incômoda, como se tivesse brigado consigo mesmo enquanto dormia. Levantou-se devagar, sentindo ainda o peso da conversa que tivera com Camila no café 2 dias antes. Não queria pensar nisso, mas a memória voltava sem pedir licença, fazendo-o reviver cada olhar de desprezo que ela lançara. Quando entrou no banheiro, notou que os cortes no queixo estavam quase cicatrizados, mas um deles ainda ardia ao toque. Molhou o rosto, ligou o chuveiro e sentiu a água escorrer pelos ombros tensionados. Fechou os olhos por um segundo e pensou: preciso recuperar o foco. Decidiu que, naquele dia, seguiria os exercícios com disciplina, prepararia um café da manhã adequado e manteria a mente ocupada no trabalho. Talvez evitar qualquer pensamento sobre Camila fosse a melhor solução para não se perder novamente em frustrações. Conseguiu realizar seu ritual matinal sem maiores desastres, alongou-se, fez algumas flexões, alternou o banho entre quente e frio com um pouco mais de coragem do que no dia anterior e, por fim, vestiu-se para o trabalho. Ainda estava um pouco tenso, mas, ao menos, nenhuma frigideira saiu voando e nenhum desejo de fumar o assaltou. Preparou ovos mexidos com um cuidado especial e tomou o café sentindo-se quase otimista, embora soubesse que não seria fácil ignorar as questões que o atormentavam. Antes de sair, secou a louça rapidamente, como de costume, e pegou o celular para verificar as notificações. Nenhuma mensagem de Camila. Nenhum sinal de que ela quisesse falar com ele. Melhor assim, murmurou, trancando a porta. Ao chegar ao trabalho, percebeu que o fluxo de pessoas na recepção estava maior que o normal. Vários funcionários do prédio se amontoavam, conversando sobre algo.
Ele se aproximou, curioso, e ouviu fragmentos de frases. Foi demitido, disseram que ele falsificou documentos, talvez seja só boato. Com o passar dos segundos, compreendeu que um colega do andar de cima havia sido pego em uma fraude, embora os detalhes fossem vagos. Rodrigo sentiu um leve desconforto, pois sempre detestara fofocas, mas não conseguiu evitar certo alívio ao pensar que, por alguns instantes, teria uma distração para não mergulhar nos próprios problemas. No elevador, encontrou Helena, a colega que o abordará no ponto de ônibus na véspera. Ela estava séria, parecendo pensativa. Ele deu um leve sorriso, tentando ser simpático. Bom dia, Helena. Está tudo bem? Ela o encarou por um momento e respondeu, está, sim. Só fiquei surpresa com essa história de demissão no 5º andar. Rodrigo notou que a reação dela era contida, como se algo mais a preocupasse. Arriscou puxar papo. Alguma novidade sobre aquilo que você mencionou ontem? Parecia que você queria dizer algo quando me viu. Helena hesitou. Não, era só impressão sua. Mas, se precisar conversar sobre qualquer coisa, me procure. Ele assentiu, sem muita convicção, e ambos subiram em silêncio. Trancado em sua sala, Rodrigo passou boa parte da manhã mergulhado em planilhas e relatórios. Evitou ao máximo qualquer pausa que pudesse abrir espaço para lembranças de Camila. Ainda assim, vez ou outra, as palavras dela ressoavam em sua mente. Você nunca foi bom com flores. Ele tentou varrer isso para longe, concentrando-se em números e projeções. Funcionou por algum tempo, mas, próximo ao horário de almoço, ele se pegou encarando a tela sem entender direito o que estava fazendo. Precisou reler todo o documento para corrigir uma série de erros bobos. Decidiu, então, buscar um café na copa para recarregar as energias. Enquanto mexia o líquido quente com a colher, ouviu 2 colegas conversando atrás dele. Eu a vi com o Leonardo ontem, acredita? Pareciam íntimos. O nome de Leonardo o atingiu como um soco. Virou-se para ver quem falava, mas não reconheceu as mulheres, que deviam trabalhar em outra empresa do prédio. Saiu dali depressa, sem terminar de colocar açúcar no café, sentindo o coração palpitar. A menção àquele nome, associada a qualquer cena de intimidade, mexia com algo profundo em seu peito. Respirou fundo para se acalmar. Não pode ser a Camila. Tem tantas Camilas no mundo, pensou, tentando enganar a si mesmo, mas, no fundo, sabia que não era coincidência. Conhecia Leonardo havia anos e suspeitava que ele circulava por ali às vezes, talvez para encontrar algum cliente ou amigo. Ainda assim, o fato de estarem juntos o incomodava mais do que gostaria de admitir. Por volta das 2 da tarde, Rodrigo foi chamado ao Departamento de Recursos Humanos para resolver um assunto burocrático. Preencheu alguns formulários e, na saída, esbarrou em um funcionário de outra empresa. Quando levantou o olhar, reconheceu a pessoa, um sujeito que costumava trabalhar com Leonardo, alguém que, antigamente, frequentou almoços de negócios em que Camila também aparecerá. Ele o cumprimentou com certa hesitação. Olá, Rodrigo, quanto tempo? Você está bem? Rodrigo notou o tom cuidadoso na voz do homem e assentiu, embora se sentisse desconfortável. Estou, sim. E você? O outro respondeu que ia tudo certo, mas fez uma pausa constrangedora antes de continuar. Ouvi dizer que Leonardo tem aparecido por aqui. Você já o encontrou? Rodrigo endureceu a expressão. Não, não o encontrei. E prefiro que continue assim. O homem pareceu sem graça, murmurou algo sobre precisar ir embora e se despediu rapidamente. Rodrigo percebeu que, a cada nova informação, sua mente arquitetava cenários onde Leonardo e Camila estavam juntos, rindo dele ou tramando algo pelas suas costas. O restante da tarde transcorreu em uma mescla de indignação e ansiedade. Ele se lembrou de que, meses antes de o casamento terminar, Leonardo visitará sua casa a pretexto de ver um jogo de futebol na TV. Camila serviu petiscos, e os 3 conversaram de forma até agradável, mas, em retrospecto, ele enxergava olhares e sorrisos que não interpretara corretamente na época. Aquela reminiscência trouxe um aperto no estômago. Pensou em como, no passado, confiar em amigos e dividir momentos de descontração parecia natural, mas agora todas as lembranças vinham contaminadas pela suspeita de que algo mais ocorrerá, algo que o transformava em tolo. Quando bateu o ponto no final do expediente,
Rodrigo optou por não voltar para casa imediatamente. Tinha medo de ser engolido pela solidão. Resolveu, então, caminhar até um restaurante nas proximidades e comer alguma coisa leve antes de se recolher. Gostava de andar pelas ruas do centro, mesmo com o movimento frenético das pessoas saindo do trabalho. Sentia-se parte daquele fluxo de rostos desconhecidos e, paradoxalmente, menos solitário. No restaurante, pediu um prato de salada e frango grelhado, tentando manter a alimentação saudável que sempre prezara. Enquanto esperava o pedido, observou as mesas cheias de grupos que riam, conversavam e contavam histórias do dia. Sentiu uma pontada de inveja por não ter companhia naquele momento. Trocou mensagens com um amigo, mas as respostas vinham lentas, pois provavelmente ele também tinha compromissos. Quase no final da refeição, o celular de Rodrigo vibrou. Ele o pegou imediatamente e viu o nome de Camila piscando na tela. Seu coração disparou. Cogitou não atender, mas a curiosidade foi mais forte. Alô, disse, tentando soar calmo. Do outro lado, ouviu a voz dela, um pouco mais baixa do que de costume. Oi, Rodrigo. Você poderia passar aqui em casa amanhã, no fim da tarde? Precisamos falar sobre alguns assuntos pendentes. Aquilo soava intrigante. Assuntos pendentes? Que tipo de assuntos? Camila fez uma pausa antes de responder. Podemos conversar pessoalmente, não quero me estender por telefone. Ele suspirou, lutando contra a vontade de fazer 1000 perguntas. Tudo bem, estarei aí às 6. Ela agradeceu de forma seca e desligou. Rodrigo permaneceu com o celular na mão, encarando a tela preta. O apetite sumiu por completo, e seu estômago revirou em ansiedade. Voltou para casa com passos apressados. Precisava organizar as ideias, pois seria a primeira conversa com Camila após aquele encontro humilhante no café. Entrou em seu apartamento e deixou-se cair no sofá, encarando o teto. Viu o cinzeiro sobre a mesinha e, mais uma vez, quase cedeu ao impulso de comprar um maço de cigarros. Não vou fazer isso, afirmou em voz alta, levantando-se em seguida. Precisava ocupar a mente. Tentou assistir a um noticiário na TV, mas as manchetes lhe pareciam enfadonhas. Colocou uma música suave para tocar, mas isso o deixou ainda mais pensativo. Por fim, decidiu arrumar o guarda-roupa, uma tarefa que vinha adiando havia semanas. Precisou de 2 horas para dobrar roupas, separar itens que não usava mais e organizar documentos. A cada dobra, entretanto, esbarrava em recordações do tempo em que Camila o ajudava a manter tudo em ordem. Ela sempre dizia, se não usa há 6 meses, doe. Ele sorriu tristemente ao lembrar dessas palavras. Sentiu saudade, mas também rancor. No dia seguinte, acordou antes do despertador. Sua ansiedade pela conversa com Camila era tanta que mal pregara os olhos. Fez os exercícios matinais com vigor inusitado, quase punindo o próprio corpo. Alternou o banho entre gelado e quente, tentando eliminar qualquer resquício de sonolência. Na cozinha, preparou uma vitamina de frutas, sem vontade de encarar um prato elaborado. Não posso chegar atrasado ao trabalho nem à conversa de logo mais. Planejara cada passo do dia, mas sabia que a tensão o acompanharia até o encontro. Em frente ao espelho, enquanto passava perfume, encarou o reflexo e imaginou o que Camila pretendia. Será que ela mudará de ideia sobre alguma reconciliação? Ou seria apenas formalizar algo referente à partilha de bens? Ou, pior ainda, talvez quisesse comunicar o noivado com Leonardo? O trabalho transcorreu de maneira arrastada. Rodrigo notou que estava inquieto, verificando o relógio a cada meia hora. No almoço, mal sentiu o gosto do que comia. Parecia que o tempo se arrastava, mas, quando deu por si, já passava das 4. Precisava encerrar algumas pendências, então se concentrou nos relatórios finais e deixou a empresa um pouco mais cedo do que de costume. Tomou um táxi e seguiu direto para o endereço que antes fora seu lar. Ao chegar, percebeu que as mãos tremiam. Olhou para a fachada do prédio e recordou o dia em que comprará aquele apartamento junto com Camila. Naquela época, eles planejavam colocar quadros, trocar o piso e montar uma cozinha moderna. Muitas dessas ideias nunca se concretizaram, pois o relacionamento entrou em crise pouco depois. Subiu pelo elevador sentindo uma dor no estômago, como se tivesse engolido pedras. Parou diante da porta, respirou fundo e tocou a campainha.
Camila atendeu com uma expressão indecifrável, dando passagem para que ele entrasse. A sala estava arrumada, mas os móveis estavam diferentes de como ele lembrava. Ela apontou para o sofá, convidando-o a se sentar. Quer alguma coisa? Água? Café? Ele balançou a cabeça negativamente. Estou bem assim. Ela se sentou em uma poltrona à sua frente, mantendo uma distância que parecia reforçar a barreira entre eles. Por alguns instantes, ninguém falou. Rodrigo, impaciente, quebrou o silêncio. Então, Camila, sobre o que você queria conversar? Ela cruzou as pernas e fitou o tapete. Eu pensei muito depois do nosso encontro. Achei que não nos ouviríamos mais, mas precisei refletir sobre certas questões. Ele sentiu o coração acelerar. Questões em relação a nós dois? Ela levantou o olhar e respondeu, em parte. Quero entender por que você me procurou daquele jeito, cheio de flores, depois de tanto tempo sem falarmos. Você disse que queria discutir o passado, mas sem dar detalhes. Eu não gostei da forma como te tratei naquele dia. Reconheço que fui fria, talvez cruel. Rodrigo piscou, surpreso. Então você admite que foi exagerada? Ela suspirou, admito que minha reação não foi a mais empática. Mas você também surgiu de repente, como se nada tivesse acontecido nesses 3 anos. Ele engoliu em seco. Eu só queria resolver pendências, tentar esclarecer o que houve no passado. Eu admiti que errei em algumas coisas. Camila, impassível, manteve o tom. Você disse isso, mas não entrou em detalhes sobre como errou. Parece que se isentou de algo maior. E aí entra um ponto que me incomoda. Você realmente acha que nossas desavenças foram culpa exclusiva minha? Rodrigo franziu a testa. Não disse isso. Ela tornou a encará-lo com intensidade. Mas é como você age. E eu sinto que tem algo mais te motivando agora, algo além de arrependimento genuíno. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando manter a calma. Está insinuando que tenho algum segundo interesse? Ela balançou a cabeça. Talvez. Eu sei que você se sente incomodado com a presença do Leonardo. Acho que, em vez de realmente lamentar pelos nossos erros, você está obcecado em provar que ele é o culpado de tudo. Rodrigo se levantou de súbito. Ele não é o culpado de tudo, mas não venha me dizer que ele foi apenas um amigo inocente. Você sabe o que aconteceu. Ele se aproximou no momento em que estávamos fragilizados. Camila também levantou a voz, nós estávamos fragilizados porque você vivia para o trabalho e para suas manias. Eu me senti sozinha. E o Leonardo apenas apareceu para conversar. Você acha que eu planejei alguma coisa com ele? Você está delirando. A discussão esquentou. Rodrigo sentia o rosto arder. Eu não estou delirando. Ele se aproveitou da situação, e você deixou. Talvez tenha sido antes mesmo de nos separarmos. Ela retrucou, com lágrimas nos olhos, quer saber se eu te traí? Não, Rodrigo, eu nunca te traí fisicamente. Mas eu admito que, emocionalmente, eu já estava distante de você fazia tempo, e falar com Leonardo me fazia sentir menos invisível. Ele mordeu o lábio, confuso entre a raiva e a dor. Então você está confirmando que existiu alguma coisa, mesmo que não tenha sido física, certo? Ela baixou a cabeça, soluçando. Eu não sei. Isso importa agora? Já se passaram 3 anos. Sentindo uma pontada no peito, Rodrigo se aproximou da janela para se acalmar. Se não importa, por que você me chamou aqui? Ela enxugou o rosto. Porque acho que não posso continuar guardando tanta mágoa. Eu me tornei uma pessoa amarga depois do divórcio, e isso me faz mal. Você também está preso a essa obsessão. Precisamos colocar um ponto final. Ele se voltou para ela, mais sereno. E como pretende fazer isso? Ela andou até a estante, pegou alguns papéis e entregou a Rodrigo. Eu tinha guardado documentos do apartamento, coisas que ainda estão em meu nome e precisam ser transferidas. Quero que resolvamos essas burocracias e encerrarmos o que nos une legalmente, para cada um seguir em paz. Rodrigo segurou as folhas sem saber o que dizer. Sentiu uma mistura de frustração e alívio.
Queria acreditar que aquela conversa poderia trazer uma reconciliação, mas ela parecia decidida a separar tudo de modo definitivo. Ele se sentou novamente, lendo rapidamente os documentos. Camila continuou: podemos assinar isso de forma amigável. Não quero brigar mais, nem me vingar de você, muito menos discutir Leonardo. Eu só quero encerrar o que ficou pendente no papel. Ele fechou os olhos, percebendo que, naquele instante, não havia espaço para sentimentalismo. Precisava tomar uma decisão prática. Tudo bem, vou analisar e assino. Mas você poderia ter resolvido isso por e-mail ou com um advogado. Camila suspirou: eu preferi falar contigo pessoalmente, porque me senti culpada pelo que houve no café. Achei que você merecia uma explicação e, mesmo que eu não concorde com as suas suspeitas, queria que soubesse que não tenho prazer em te magoar. Ele guardou os documentos na pasta, levantou-se e a encarou. Eu te agradeço por me chamar para conversar. Porém, não vou negar, ainda acho que o Leonardo teve mais papel nessa nossa história do que você admite. Ela franziu o senho, mas controlou-se. Você tem o direito de pensar como quiser. Só não deixe essa obsessão te consumir. Rodrigo deu um leve sorriso sem alegria. Obrigado pelo conselho. Vou tentar. Caminhou em direção à porta, sentindo-se esgotado. Antes de sair, porém, ouviu uma voz masculina vinda do corredor. Reconheceu o timbre quase de imediato: Leonardo. Ele estava entrando e se surpreendeu ao ver Rodrigo ali. Ora, que reunião interessante, comentou com um tom sarcástico. Camila tentou amenizar: Leonardo, não começa, por favor. Ele já estava de saída. Leonardo abriu um sorriso insolente. Claro, não quero atrapalhar. Só achei curioso encontrar o ex-marido aqui. Rodrigo cerrou os punhos. Eu estava resolvendo assuntos pendentes. Não se preocupe, não pretendo ficar mais do que o necessário. Ele abriu a porta e saiu, mas antes que a porta se fechasse, pôde ouvir um sussurro de Leonardo: cuidado para não machucá-lo com tantas formalidades, Camila. Aquilo fez o sangue de Rodrigo ferver. Desceu as escadas em disparada, sentindo a raiva crescer. Esse desgraçado faz pouco caso de mim, e ela nem defende, pensou, sofrendo uma pontada de ciúmes e ódio. Entrou no carro, respirou fundo várias vezes. Sabia que estava à beira de um colapso, mas não podia perder o controle de novo. Ligou o motor, indo embora sem olhar para trás. Estava confuso, sem saber se deveria insistir em descobrir mais sobre o que realmente acontecerá ou simplesmente assinar os papéis e seguir em frente. No trajeto de volta para casa, lembrou-se de quando ele e Leonardo eram amigos, muitos anos antes. Eles frequentaram as mesmas aulas de pós-graduação e, na época, até torceram pelo mesmo time. Quando Rodrigo conheceu Camila, apresentou-a a Leonardo em um churrasco, sem imaginar que isso culminaria em tanta tensão no futuro. Ao estacionar, sentiu um vazio terrível, como se um capítulo importante da vida estivesse chegando a um final forçado. Trancou o carro e subiu ao apartamento, jogando a pasta com documentos no sofá. A exaustão mental era tamanha que ele mal conseguia pensar em jantar. Sentou-se diante da televisão desligada, encarando o próprio reflexo escuro na tela. Preciso fazer alguma coisa. Não posso viver assim, sendo consumido por esse rancor. Pensou em buscar ajuda profissional, talvez um terapeuta, mas tinha vergonha de admitir fraqueza. Levou as mãos ao rosto, lembrando-se das lágrimas de Camila, do tom irônico de Leonardo e de sua própria impotência. Cogitou rasgar aqueles documentos, mas sabia que não resolveria nada. Precisava agir com mais frieza e menos emoção. Foi dormir tarde, revirando-se na cama, e sonhou com diálogos confusos entre Camila e Leonardo que pareciam zombar dele. Acordou na madrugada, suando e com o coração aos pulos. Caminhou até a varanda para respirar, olhando a cidade adormecida. Sentia-se tão distante de si mesmo que quase não reconhecia o homem que, até pouco tempo atrás, se orgulhava de ter uma rotina impecável. Agora, seu grande desafio era não se perder na obsessão pela verdade. A cada lembrança, a vontade de confrontar Leonardo crescia, mas algo em seu íntimo avisava que esse caminho seria perigoso. Olhou para as luzes lá embaixo e se perguntou quanto tempo ainda levaria para recuperar a paz ou se isso sequer seria possível enquanto mantivesse o passado tão vivo em sua mente. Rodrigo despertou naquela manhã com uma sensação ainda mais pesada do que nos dias anteriores.
Não conseguirá dormir direito, pois a discussão com Camila e a aparição inesperada de Leonardo o haviam deixado em um estado de alerta constante. Toda vez que fechava os olhos, revivia a cena em que Leonardo chegava à sala de estar e o encarava com aquele sorriso de superioridade. Era como se a tensão pairasse no ar, pronta para explodir a qualquer momento. Ainda deitado, Rodrigo fitou o teto e tentou organizar os pensamentos, mas cada lembrança o empurrava para um sentimento de revolta que ele não conseguia controlar. Mesmo assim, levantou-se e seguiu sua rotina, quase como um autômato. Tomou banho, esforçando-se para alternar a temperatura sem hesitar, mas sentiu o choque de água fria incomodá-lo mais do que deveria. Enrolado na toalha, encarou o espelho do banheiro, onde seu reflexo parecia cansado e levemente abatido, com olheiras profundas. Falou para si mesmo em voz baixa: preciso resolver isso de uma vez por todas. Não posso continuar vivendo nessa angústia. Vestiu-se rapidamente, tomou apenas um café puro e saiu antes do horário habitual, sem se preocupar com o que colocava na mochila. Não quis pensar em preparativos elaborados para o café da manhã, pois a agitação interna o impedia de se concentrar em algo tão simples. Durante o trajeto até o trabalho, refletiu sobre a conversa com Camila, relembrando os momentos em que ela admitira ter se sentido sozinha no casamento. Ele se perguntou se, em algum momento, fora mesmo indiferente ao sofrimento dela, concentrando-se demais no próprio universo e nas próprias regras. Recordou que, quando se casaram, ela usará um vestido simples, mas lindíssimo, e o sorriso dela iluminara a cerimônia. Ele percebera, naquele dia, o quanto era sortudo. Porém, conforme a relação avançava, deixará de priorizá-la para mergulhar nos próprios compromissos, distanciando-se pouco a pouco. No escritório, tentou trabalhar, mas notou que a cada 2 ou 3 linhas redigidas, sua mente voava para outras questões. Questionava-se se deveria procurar Leonardo e exigir dele uma conversa franca ou se seria perda de tempo. Pensava em Camila e no tom de voz dela, tão cansado, pedindo que ele não se entregasse à obsessão. Por outro lado, havia aquela pontada de raiva que o lembrava de como fora humilhado várias vezes. Em certa altura da manhã, Helena passou por sua sala e o viu absorto, com um olhar distante. Bateu de leve na porta entreaberta e disse: Rodrigo, posso entrar? Ele assentiu, soltando um suspiro. Ela percebeu a expressão dele e perguntou com cautela: você parece perturbado. Aconteceu alguma coisa pior desde ontem? Ele hesitou, pois não costumava compartilhar seus problemas pessoais, mas lembrou-se de que Helena demonstrara preocupação genuína. Resolveu desabafar, sem dar muitos detalhes. Tive uma conversa difícil com a minha ex-mulher, e o novo companheiro dela apareceu, causando tensão. Estou sem saber o que fazer. Helena puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele, falando em tom solidário: se me permite dizer, você parece desgastado demais. Não acha que é hora de buscar ajuda ou ao menos tentar se afastar um pouco dessa situação? Rodrigo coçou a nuca, sem saber como responder. Não sei. Parece que não tenho outra escolha. Estou preso a um emaranhado de sentimentos e memórias. Ainda há documentos a assinar, coisas a resolver. E, para ser sincero, não confio nesse cara que está com ela. Helena franziu a testa. Você acredita que ele seja perigoso? Rodrigo respondeu: talvez não seja perigoso no sentido de violência, mas tem algo nele que me incomoda desde o começo. E agora tudo indica que ele foi próximo dela mesmo antes de nos separarmos. Sinto que existe uma peça faltando em todo esse quebra-cabeça. Ela o observou por alguns segundos, como se avaliasse a gravidade da situação, e então falou com brandura: cuidado para não se perder nessa busca por respostas. Só você sabe o que viveu, mas tente não deixar que isso te consuma a ponto de comprometer a sua própria vida. Ele esboçou um leve sorriso de agradecimento. Vou tentar, Helena. Obrigado pela preocupação. Antes de sair, ela deu um tapinha de leve no ombro dele e sussurrou: sério, Rodrigo. Se precisar conversar mais, me procure. O dia arrastou-se em trabalhos mecânicos, e, ao final do expediente, Rodrigo decidiu voltar para casa caminhando. Precisava liberar um pouco de energia acumulada. Ao passar por uma praça, viu casais sentados nos bancos, conversando, rindo e demonstrando afeto, o que lhe causou uma melancolia aguda. Parou diante de uma fonte e lembrou-se do dia em que ele e Camila deram uma volta por ali, pouco depois de se casarem.
Ele comprará pipoca doce e a oferecerá a ela, que rira e dissera que preferia salgada. Naquele momento, ambos tinham se abraçado e brincado sobre as pequenas diferenças. Agora, essas diferenças pareciam abismos intransponíveis. Ele balançou a cabeça, tentando afastar aquela lembrança e seguiu o caminho. Ao chegar ao prédio, cumprimentou o porteiro sem muito entusiasmo e subiu para o apartamento. Acendeu a luz da sala, jogou a mochila no sofá e foi até a cozinha pegar um copo de água. Enquanto bebia, notou o envelope com os documentos que Camila lhe entregará. Pegou-o, examinou-o de relance e viu que ainda precisava assinar e reconhecer firma. Pensou em fazer isso logo no dia seguinte, mas algo o impedia de se sentir resoluto. A ideia de encerrar tudo de forma burocrática não trazia paz. Fechou o envelope e decidiu que aquela noite não seria dedicada à papelada. Precisava descobrir outras coisas antes. Dormiu cedo, mas não teve uma noite tranquila. No meio da madrugada, despertou com o coração aos pulos, lembrando de um sonho em que ele confrontava Leonardo no estacionamento escuro. No sonho, gritava exigindo que ele confessasse alguma coisa, mas Leonardo apenas ria. Rodrigo abria o porta-malas do carro e encontrava rosas vermelhas murchas, enquanto Camila aparecia ao lado, sem dizer uma palavra. Ele acordou suando, com a sensação de que seu inconsciente tentava lhe transmitir um aviso confuso. Pela manhã, Rodrigo seguiu para o trabalho mais cedo, pois precisava adiantar relatórios. Fechou-se na sala, determinado a não pensar em Camila ou em Leonardo naquele momento. Conseguiu manter-se concentrado até o fim do horário comercial, apenas se levantando para almoçar no refeitório. Quando o relógio marcava 5:30, ele juntou os pertences e caminhou até a saída. Nessa hora, encontrou, no saguão, o antigo colega que mencionara Leonardo estar por perto. O homem se aproximou, parecendo nervoso. Rodrigo, desculpe me incomodar, mas preciso te contar algo que ouvi. Parece que Leonardo tem negociado com gente complicada, e o nome da Camila surgiu em conversas sobre ele estar usando a relação com ela para conseguir dinheiro. Não sei se é verdade, mas achei que você deveria saber. Rodrigo sentiu uma pontada no peito e respondeu, tem certeza disso? O outro balançou a cabeça. São rumores, mas não me pareceram infundados. Toma cuidado, ok? Rodrigo agradeceu e seguiu para o carro, sentindo que uma bomba prestes a explodir se instalara dentro dele. Pensou, angustiado, será que Leonardo está manipulando Camila de alguma forma? Ou será que ela está ciente de tudo? No trajeto para casa, a raiva se misturava à preocupação. Camila poderia estar correndo perigo? Ou estaria cúmplice? Ele não sabia. Quando chegou em frente ao próprio prédio, decidiu que não ficaria parado. Deu meia volta e seguiu rumo ao endereço de Camila, determinado a confrontá-la com o que descobrira. Estacionou num canto da rua e subiu rapidamente, ignorando o olhar curioso do porteiro do edifício dela. Tocou a campainha, com o coração disparado. Demorou alguns instantes, mas Camila atendeu, parecendo surpresa. Rodrigo? Você não avisou que vinha. Está tudo bem? Ele entrou sem esperar convite. Precisamos conversar. É urgente. Ela notou a expressão dele e fechou a porta, preocupada. O que houve? Ele largou a mochila no chão da sala. Me disseram que Leonardo está envolvido em negócios escusos, possivelmente usando seu nome ou alguma vantagem que tenha por estar ao seu lado. Ela o encarou com um misto de incredulidade e irritação. Está insinuando que estou metida em algo ilegal ou que sou ingênua a ponto de não perceber? Ele deu um passo em direção a ela, tentando manter o controle. Não sei ao certo. Estou te avisando do que ouvi. Só espero que você não seja prejudicada. Pelo menos fique atenta, Camila. Ela cruzou os braços, ressentida. Por que está tão preocupado comigo agora? Pensei que quisesse apenas assinar os documentos e seguir sua vida. Rodrigo respirou fundo, lembrando-se de Helena recomendando calma. Eu ainda me importo, apesar de tudo. Nós compartilhamos uma história, e não posso simplesmente fingir que nada disso me diz respeito. A porta se abriu abruptamente, e Leonardo surgiu com um semblante fechado. Que belo reencontro! Interrompi algo? Camila engoliu em seco e explicou, ele veio me alertar sobre boatos envolvendo seu nome.
Parece que você está negociando com pessoas perigosas. Leonardo soltou uma gargalhada fria. É mesmo? E quem te contou essa bobagem, Rodrigo? Ele aproximou o rosto com sarcasmo. Acha que sou algum tipo de criminoso? Rodrigo manteve a voz firme. Eu ouvi de alguém confiável. E não acho mera coincidência que seu nome surja atrelado a golpes. Leonardo deu de ombros, fingindo desdém. Você continua o mesmo. Sempre tão seguro das próprias certezas. Já parou para pensar que está obcecado em me culpar por tudo, inclusive pelos seus fracassos pessoais? Camila se colocou entre os dois, preocupada com a possibilidade de outra briga. Chega! Não quero confusão aqui. Leonardo, se há algo que precise me contar, prefiro ouvir de você do que de boatos. Mas, por favor, não provoque o Rodrigo. Isso só vai piorar as coisas. Leonardo deu um beijo rápido na testa dela, como se quisesse demonstrar superioridade, e lançou um olhar zombeteiro a Rodrigo. Claro, querida. Podemos conversar em particular. Não precisamos de terceiros para resolver nossas pendências, não é mesmo? Rodrigo, ao ver aquele gesto, cerrou os punhos. Sentiu o sangue ferver e levantou a voz. Você não tem o direito de tratá-la como se fosse sua propriedade. Leonardo retrucou. Propriedade? Que grosseria. Apenas acho que ela já é bem grandinha para decidir com quem fala ou que negócios faz. Você, meu caro, não passa de um ex-desconcertado. Camila tentou acalmá-los. Rodrigo, por favor, vá para casa. Se estiver preocupadíssimo, eu prometo que te ligo, mas não quero brigas aqui. Ele hesitou, fitou-a e percebeu que a preocupação dela era real, mas também sentiu que, naquele momento, insistir só criaria mais tensão. Resignado, caminhou até a porta, mas lançou um último aviso a ela: cuidado. Eu não confiaria nele sem ter certeza de onde estou me metendo. Saiu, batendo a porta com força, deixando Camila e Leonardo a sós. Desceu as escadas às pressas, os pensamentos girando em turbilhão, perguntando-se se fizer o certo ou se apenas acendera mais o pavio. A raiva e a frustração não lhe davam trégua. Precisou de alguns minutos no carro, com a cabeça apoiada no volante, antes de dirigir. A noite caiu, e Rodrigo rondava a própria sala como um animal enjaulado, incapaz de se distrair com TV ou livros. Por volta de 9h30, seu celular vibrou. Quando viu o nome de Camila, atendeu de imediato. Alô? Aconteceu alguma coisa? Ela parecia abalada, com a voz embargada. Rodrigo, nós brigamos feio depois que você saiu. Ele confessou que está em apuros, mas não quis me dar detalhes. Quando insisti, ele se irritou, bateu a porta e saiu. Estou preocupada. Você pode vir até aqui? Não quero ficar sozinha. Ele hesitou, lembrando-se de tudo que acontecerá, mas a ansiedade na voz dela o convenceu. Estou a caminho. Em menos de 20 minutos, ele estacionou. O porteiro o deixou subir sem questionar, reconhecendo-o das visitas anteriores. Camila abriu a porta com os olhos marejados. Desculpe te chamar desse jeito, mas me assustei com a atitude dele. Ele ficou agressivo, reclamou que estou o espionando, que você encheu minha cabeça. E agora desapareceu. Rodrigo entrou e segurou as mãos dela. Calma, vamos pensar. Você quer ligar para a polícia? Ele chegou a te ameaçar? Ela balançou a cabeça, secando as lágrimas. Não ameaçou fisicamente, mas disse que se eu ficasse contra ele, me arrependeria. Ameaçou falar de dívidas e segredos que não sei nem se existem de fato. Eu nem sei mais quem ele é, Rodrigo. Estou confusa. Ele pediu que ela sentasse. Serviu-lhe água, tentando acalmá-la. Sentiu um nó no peito, pois nunca a vira assim tão vulnerável. Não negava que ainda restava um sentimento por ela, mesmo em meio a mágoas. Você não está sozinha, Camila. Podemos descobrir o que está acontecendo. Se ele estiver envolvido em fraudes, isso não tem por que cair nas suas costas, a menos que ele tenha usado seus dados ou algo assim. Ela pensou por um instante. Eu não duvido mais de nada. Ele sempre me pediu para assinar alguns documentos sem ler muito. Falava que eram formalidades do escritório. Agora estou com medo.
Enquanto conversavam, ouviram um barulho na porta. Leonardo entrou de repente, pálido e suando, como se tivesse corrido. Então é isso? Chamou seu ex para me fazer uma emboscada? Camila se levantou, assustada. Eu só pedi ajuda, Leonardo. Você está tão estranho que não sei o que pensar. Ele olhou para Rodrigo com ódio. E você, seu intrometido, acha que pode me acusar de qualquer coisa sem provas? Rodrigo retrucou, seja homem, admita o que está fazendo. Se envolveu em negócios sujos, não coloque a Camila no meio. Leonardo avançou, apontando o dedo. Fique longe dela. Você se faz de bom moço, mas a deixou sozinha no passado. Agora volta bancando o protetor? Camila tentou intervir, não vamos gritar. Precisamos resolver isso civilizadamente. Leonardo, fala logo a verdade. Ele sacudiu a cabeça, como se a tensão o deixasse prestes a explodir. Você quer saber a verdade? Eu tive que pegar dinheiro para cobrir os furos e usei seu nome em garantias, mas não me arrependo, porque, se deu tudo errado, é culpa deste idiota que plantou mentiras sobre mim para todo mundo. Rodrigo deu um passo à frente. Então você admite que a envolveu sem permissão? Leonardo se virou para ele, trêmulo de fúria. E o que você vai fazer a respeito? Vai sair correndo para a polícia? Você não tem provas. Sentindo o clima ficar perigoso, Camila agarrou o braço de Leonardo. Por que você fez isso? Eu confiava em você. Ele se desvencilhou com brusquidão, e ela cambaleou para trás, derrubando um pequeno vaso no chão. Rodrigo avançou, não ouse encostar nela desse jeito. Leonardo deu um soco no peito de Rodrigo, empurrando-o contra a parede. Fica longe, entendeu? Camila gritou, chega. Vocês dois vão acabar se machucando. Mas a briga escalou rapidamente. Rodrigo revidou com um empurrão que jogou Leonardo contra a mesa de centro. Ele, enfurecido, tentou atingir Rodrigo no rosto, mas errou o golpe e esbarrou em Camila. Ela se desequilibrou, porém não chegou a cair. Entre trocas de golpes, móveis sendo derrubados e gritos, a sala virou um caos. Em determinado momento, Leonardo conseguiu se desvencilhar e correu para o corredor. Rodrigo, sem pensar, foi atrás, determinada raiva pulsando em seu corpo. Camila gritava para que eles parassem, mas a adrenalina tomara conta. Leonardo tropeçou perto das escadas, e Rodrigo, ao tentar segurá-lo, acabou puxando pelo braço. O movimento, porém, foi desajeitado. Num segundo, Leonardo perdeu completamente o equilíbrio e despencou pela escadaria. Camila surgiu em seguida e soltou um grito agudo quando viu Leonardo rolando pelos degraus. Rodrigo parou, horrorizado, sentindo o coração disparar. O corpo de Leonardo se estatelou lá embaixo, inerte, num ângulo impossível de ser natural. Camila correu desesperada. Leonardo! Leonardo! Rodrigo desceu às pressas, ajoelhando-se ao lado do rival caído. Ele tentou ver se havia pulso, mas não conseguia sentir nada. Seus dedos tremiam tanto que não sabia ao certo se o homem ainda respirava. Chama uma ambulância, rápido, gritou para Camila, que, atordoada, pegou o celular com as mãos trêmulas. Ela discou, mas a voz saía entrecortada pelos soluços. Alguns vizinhos começaram a aparecer, assustados, tentando entender o que havia acontecido. A ambulância demorou poucos minutos para chegar, mas, para Rodrigo, pareceu uma eternidade. Ele murmurava, fica comigo, Leonardo. Não morra. Não foi a minha intenção. Entretanto, o rosto de Leonardo permanecia pálido, sem reação. Os paramédicos constataram que ele não tinha sinais vitais e tentaram reanimação ali mesmo, sem sucesso. Camila, em choque, tremia sem parar, abraçada ao corrimão. Um dos paramédicos balançou a cabeça, indicando que nada mais poderia ser feito. Rodrigo sentiu uma vertigem, quase caiu para trás, e apoiou-se na parede, chorando sem controle. Isso não está acontecendo. Não pode ser verdade. Mas, diante do corpo imóvel de Leonardo e do desespero de Camila, percebeu que a tragédia era real. A polícia chegou logo em seguida, acionada por algum morador. 2 oficiais recolheram informações, enquanto o síndico do prédio tentava acalmar os curiosos.
Um dos policiais perguntou a Camila: a senhora viu o que aconteceu? Ela respirou fundo, a voz saindo quase sem som. Eles brigaram, eu pedi que parassem. Ele correu, Rodrigo foi atrás, e, então, ele caiu da escada. Um breve olhar de dúvida surgiu no rosto do policial, que perguntou a Rodrigo: o senhor o empurrou? Rodrigo, ainda abalado, explicou: eu tentei segurá-lo quando ele tropeçou. Estávamos discutindo, mas não queria que ele caísse. As lágrimas vinham aos borbotões, e o policial anotou o depoimento, sem demonstrar julgamento. O corpo será encaminhado ao IML, e precisaremos que os senhores compareçam para prestar esclarecimentos formais, mas, a princípio, parece ter sido um acidente. Mesmo assim, Rodrigo sentiu um pavor intenso, pois sabia que seria investigado. O fato de ter havido uma briga pouco antes não seria ignorado. Camila estava tão devastada que mal conseguia se manter em pé. Ele amparou, mas ela se afastou, num ato reflexo. Fique longe de mim, exclamou, em um tom desesperado. Ele parou, sentindo como se tivesse levado outro golpe. Camila, eu sinto muito. Não queria que nada disso acontecesse. Você precisa acreditar em mim. Ela meneou a cabeça, afastando-se. Se você não tivesse ido atrás dele, se não tivesse essa obsessão, talvez isso não tivesse acontecido. Rodrigo não soube o que responder. As palavras dela o atravessaram como facas, pois ele também se culpava. Embora não tivesse empurrado Leonardo deliberadamente, perseguiram na raiva, e essa fúria cega contribuíra para o desfecho fatal. Enquanto a equipe médica e a polícia finalizavam os procedimentos, ele ficou sentado no degrau da escada, observando Camila dar depoimentos e chorar nos braços de uma vizinha que tentava confortá-la. Sua própria culpa crescia em cada batida do coração. Ao final, já de madrugada, a movimentação diminuiu. Camila não quis falar mais nada com ele, limitando-se a trocar algumas palavras com os policiais, que aconselharam ambos a se apresentarem na delegacia nos próximos dias para formalidades. Rodrigo, sem ter para onde ir, deixou o local às 3 da manhã, de rosto inchado, desejando que o tempo voltasse atrás para evitar aquele desastre. Nos dias seguintes, as investigações confirmaram a versão de acidente durante uma briga. Mesmo assim, Rodrigo não conseguiu se livrar do sentimento de que o desfecho fora provocado por sua obsessão. Camila, por sua vez, não respondia às suas mensagens e parecia determinada a se afastar de tudo que lembrasse aquela tragédia. Sem ela, sem os rituais que antes lhe davam segurança, Rodrigo sentiu-se perdido. Concluiu a papelada pendente, assinou os documentos que encerravam definitivamente qualquer vínculo legal com Camila e tentou retomar uma rotina, mas agora sua disciplina diária não era mais impulsionada por um desejo de controlar a vida, e sim pela necessidade de sobreviver a cada dia. Ele passava as manhãs fazendo exercícios e tentando meditar, pois a culpa não dava trégua. Certa tarde, voltou ao trabalho depois de algumas licenças médicas, encarando os colegas que sabiam, em parte, o que acontecerá. Helena o recebeu com um abraço solidário, dizendo: não sei o que te dizer, mas se precisar de alguém para conversar, estou aqui. Ele agradeceu com um aceno de cabeça, sem conseguir falar muito. Passaram-se semanas, e Camila nunca mais entrou em contato. Ele soube, por comentários, que ela planejava se mudar para outra cidade e recomeçar. Em casa, Rodrigo olhava para o porta-retratos que guardara no fundo de uma gaveta. Era a foto do dia em que ele e Camila se mudaram para o primeiro apartamento juntos. No retrato, ambos sorriam, ainda cheios de planos. Ele fitava aquela imagem por alguns minutos, tentando se perdoar. Pensava que, se tivesse escolhido outra forma de lidar com a desconfiança em vez de se deixar consumir pela raiva, talvez o fim não tivesse sido tão trágico. Agora, restava-lhe conviver com a lembrança de Leonardo caindo pelos degraus e a expressão de horror estampada no rosto de Camila. Restava-lhe aceitar que, em parte, participará ativamente dos eventos que levaram àquela morte. Num final de tarde, ele decidiu guardar aquele porta-retratos em uma caixa e anotar uma frase no caderno onde fazia reflexões: o passado não se apaga, mas podemos escolher entre carregar suas correntes ou aprender com ele. Com a caneta ainda na mão, sentiu as lágrimas escorrerem, reconhecendo que a história que começara com um café da manhã regrado e uma tentativa de reconciliação terminara de forma irreversível. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.